Olá, esse é o Savingcast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Muito boa tarde para você, seja você muito bem-vindo. Nós estamos aqui juntos para mais um evento que hoje é sobre como configurar ambiente de alta disponibilidade para aplicações .NET. Eu sou o Marcos Barbosa, a gente segue aqui por pelo menos uma hora nesse bate-papo que traz um tema muito interessante para você que possui inclusive uma solução .NET de qualquer tamanho, tá? E que deseja ter uma garantia de maior disponibilidade contra quedas, utilizando conceitos, de alta disponibilidade e balanceamento de carga. O nosso especialista convidado de hoje vai demonstrar como mapear um diretório storage, em 2 servidores, como a escalabilidade em alta disponibilidade pode tornar seu ambiente sem degradação e ainda realizar o deploy de uma aplicação .NET sem downtime. E falando do nosso convidado, a gente vai receber mais uma vez aqui o especialista em soluções cloud pela TechGuru e diretor de tecnologia na Saving Cloud, o Daniel Guidolin. Ele vai responder perguntas como: quais os pré-requisitos básicos para escalar minha aplicação em nuvem .NET? E também, qual a finalidade do Balancer, se ele possui failover automático. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixe seu curtir aqui embaixo também para que esse vídeo chegue a outras pessoas que buscam pelo mesmo conhecimento sobre .NET aqui no nosso canal e no YouTube também, tá certo? Então já aproveite e se inscreva. E se você não segue as nossas redes sociais, é muito importante que você siga elas para sempre estar por dentro de todas as novidades e conteúdos que existem na Saving Cloud. Então todas as redes sociais são @SavingCloud, vai lá no Instagram, Facebook, Twitter, enfim, siga a gente, tá certo? Chega de espera então, a gente vai receber agora o nosso convidado de hoje, o Daniel Guidolin. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Então a gente segue aqui com o Daniel, a gente já começa com ele aqui participando com a gente, com a nossa rodada de perguntas. Vamos para a primeira pergunta então, que é a seguinte: quais os pré-requisitos básicos para eu escalar minha aplicação em nuvem .NET? Primeiro, a gente precisa ter certeza de que a estrutura está preparada para receber microserviços, para que a gente possa separar em camadas essa sua aplicação. Essa aplicação também precisa estar preparada para funcionar dessa forma. Outra coisa muito importante é que essa estrutura ela tenha uma rede privada, uma comunicação entre os containers ou as máquinas que seja em alta velocidade. É o nosso caso, que temos uma rede de 10 GB que faz toda a comunicação interna, A gente chama de rede local, ou a rede privada que faz a comunicação entre os containers. Então, basicamente, os pré-requisitos são esses. A gente segue aqui com o Daniel, então, em mais uma pergunta do nosso evento de hoje, que é a seguinte: qual a diferença entre escalabilidade vertical e horizontal? Bom, quando a gente fala em escala vertical, é uma escala de recursos computacionais dentro da própria VM ou da própria máquina física. Então, vamos supor que a gente aumente a memória dessa máquina. Ela vai estar aumentando apenas o recurso dentro daquele próprio local que a gente está mudando, dentro do mesmo servidor. Agora, a escala horizontal é a escala que são acrescidas na mesma camada mais servidores, sejam físicos ou servidores virtuais. Eles ficam ligados em paralelo, de forma independente, aumentando assim os recursos desejados. Tá? Então a escala vertical ela é escalada, aumentada os recursos computacionais dentro da própria VM. E a escala horizontal são adicionadas novas VMs ou novas máquinas físicas, sempre dependentes uma da outra. A gente vai para mais uma pergunta, que é a seguinte, vamos lá. Qual solução de DNS é mais recomendada para hospedar a minha aplicação .NET? Bom, não só para o .NET, mas para todas as aplicações, a gente recomenda sempre utilizar o que a gente mais tem utilizado hoje é a Cloudflare. Tá? É uma empresa mundial, ela tem servidores espalhados pelo mundo todo, com isso você tem uma redundância muito grande dos DNS, tá? E ele funciona também como uma camada adicional de proteção para o seu projeto. Como eu já falei, ele tem distribuído no mundo todo servidores, então é uma redundância muito maior, Você não corre o risco, de repente, do seu DNS
parar, ou o risco é muito menor. Então, dentro da Cloudflare, você consegue fazer os apontamentos que você precisar. Na conta gratuita, né, da Cloudflare, você já tem, enfim, muitos recursos, né, que atende a grande maioria da necessidade das empresas. E também ele tem a conta paga, né, não lembro de cabeça o valor, mas não é muito absurdo, também depende do que você precisa, onde você consegue, por exemplo, configurar um DNS failover, né, que é uma das formas de balanceamento de DNS aí bastante procuradas hoje em dia. Então, hoje a gente recomenda bastante o Cloudflare. Existem outras empresas também bastante conceituadas, tá? Mas hoje a nossa recomendação é utilizar o Cloudflare mesmo. Maravilha, então, Daniel. E a próxima pergunta é a seguinte: quais as camadas sugeridas para alta disponibilidade no .NET? As camadas, né, a gente chama de camadas alguns passos, né, vamos dizer assim, dos acessos e também da estrutura do seu projeto. Aqui, ó, a gente fez um diagramazinho, né, que normalmente a gente mostra para quase todos os nossos clientes, né, quando a gente vai apresentar alguma ideia, algum projeto, tá? Que aqui a gente consegue ver exatamente as camadas, tanto para .NET ou para qualquer outro, né, aplicação que a gente vai hospedar, vai oferecer, né, vai mostrar para o cliente o projeto. Tá? Então aqui em cima a gente começa com os acessos, né, sejam eles feitos por uma API ou um acesso orgânico de um site ou algum link que você acessa à internet. Ele sempre vai passar primeiro pelo DNS, no caso aqui a gente colocou o Cloudflare, né, como a gente já falou na pergunta anterior. Dentro da Cloudflare a gente tem as configurações, né, o DNS round robin, o failover, tem o WAF também para proteção. Então essa seria a primeira camada. Depois a gente tem uma camada dos balanceadores, tá, que seria o ícone verde, né, que seriam os balanceadores que vão distribuir a carga para os servidores de aplicação. Tá? Então, notem que sempre a gente tem no mínimo 2 containers, né, ou dois servidores de cada camada. Tá? Então, a camada do balanceador são no caso aqui, 2 Nginx, né, que fazem a distribuição de carga entre os servidores de aplicação, que no caso aqui a gente colocou um servidor do IS, né, que seria do .NET. Então aqui no caso, 2 servidores de balanceador, de 2 balanceadores de carga distribuindo para 4 servidores de aplicação. Como a gente falou, no mínimo 2, no desenho a gente deixou 4 aqui para ficar bem interessante. Outra camada seria uma camada para o banco de dados, né, que nesse caso ele possui aqui um proxy SQL e mais 2 bancos de dados aqui redundantes, né, que vão fazer a comunicação. Outra coisa bastante importante que a gente sempre pede para o pessoal ter é uma redundância de um storage. No caso aqui a gente tem aqui o storage, né, o Gluster FS, que também faz a replicação entre eles, tá? Tudo porque caso um desses servidores falhe, o outro vai estar disponível, né, pronto para ser utilizado. Então vamos supor, o DNS lá do Cloudflare já tem vários servidores. Um falhou, o outro vai estar em produção funcionando. O acesso vai passar por ele, vai chegar na estrutura onde tem os balancers. Se um dos 2 balancers estiver falhando, o outro vai suprir a ausência dele e levar o acesso até chegar nos servidores de aplicação. A mesma coisa com o banco de dados. Se a aplicação tentar buscar uma informação no banco de dados ou gravar alguma coisa, ele vai ter o proxy que vai distribuir esses acessos, né, essa requisição entre os bancos de dados também. Tá? Então, para isso que servem as camadas, né? Sempre para dividir, né, os microserviços e distribuir melhor aí o funcionamento de toda a plataforma. A gente retorna aqui com o Daniel, então, para mais perguntas. E a próxima pergunta é a seguinte, vamos lá. Qual a finalidade do Balancer e se ele possui failover, né, automático? Bom, vamos lá. O Balancer, ele existe para basicamente fazer assim o balanceamento de carga, né, distribuindo os acessos, né, vamos supor, ou as requisições igualmente entre os servidores. Ele pode ser distribuído igualmente ou também pode ter algumas outras funções. Por exemplo, o failover, como que ele funciona? Você vai estar com os seus servidores funcionando e os acessos ou as requisições chegando até esse balancer que vai fazer a distribuição. Se
atingir o balancer e ele perceber que um dos servidores, né, está desligado ou deu algum problema, o failover, depois de alguns segundos ou o tempo que você programar nesse balanceador, ele vai reconhecer, né, que aquele servidor está fora e vai passar a distribuir aquelas requisições para o outro servidor que estiver em funcionamento. Ele é automático, né? O failover ele funciona dessa forma, né? Sempre automaticamente. Mas você pode configurar tanto um tempo de falha ou um número de requisições que vai perceber a falha. E aí ele vai direcionar para o outro local. Tá? Então, o balanceamento de carga ele pode funcionar tanto entre máquinas, né, para balancear recursos de máquina, né, ou então requisições de acesso para uma página, para um aplicativo, ou um banco de dados, ou DNS. Normalmente a gente pede, né, recomenda que seja utilizado o failover, né, que ele detecta automaticamente quando precisar ser alternado, né, um servidor para onde vai ser distribuído aquele acesso. Eu acho que é isso. Ah, tá, deixa eu só aproveitar, né, falando de balanceamento, nós temos 3 opções, tá, básicas do balanceador. A failover, que é essa que a gente já explicou, né, que ele reconhece que um servidor está fora e faz o apontamento para o outro. A outra opção é a round robin, né, que ele vai distribuir as cargas conforme vão chegando as requisições no balanceador. Né? Em teoria, cada acesso ele vai mandar uma vez em um servidor, outra vez em outro servidor. Bom, aqui na imagem, por exemplo, chegou aqui no balancer, né, se ele tiver com o failover conectado, né, funcionando no estilo failover, com a opção failover, quando um falhar, o outro fica funcionando no lugar dele. Se for round robin, uma vez vai em um, uma vez vai em um outro acesso. Né? Cada vez que a gente clicar ou der um F5, por exemplo, ele vai mudar o acesso para aquele outro servidor. E a última opção, né, a terceira opção, é o Stick Session, que ele vai gravar o servidor que a sua sessão naquele momento está utilizando e vai mandar você sempre para aquele local, para aquele servidor. Tá? Então, o Stick Session vai sempre direcionar até que aquele servidor falhe. Se falhar, depois de um tempo, ele vai conseguir jogar você para o outro servidor também. Então, essas são as 3 opções que a gente tem de balancer. A gente volta então aqui com mais perguntas, né? Nós vamos para a nossa 6ª pergunta de hoje, que é a seguinte: eu devo isolar a camada de aplicação e de arquivos? Quais arquivos eu devo isolar no caso? Bom, a gente sempre recomenda, né, que seja isolado a sua aplicação, né, dos arquivos que são gerados por essa aplicação. Tá? Um exemplo que a gente gosta de utilizar. Vamos supor que você tem uma aplicação .NET, né, .NET, que gere alguns XMLs, por exemplo, para utilização em outros locais, né, por terceiros ou, sei lá, de repente o próprio sistema vai utilizar. A sua aplicação não depende desse arquivo para funcionar. Tá? É mais ou menos isso. Então é interessante deixar separado, porque quando você vai fazer o deploy ou um redeploy dessa aplicação, uma atualização, você consegue atualizar sua aplicação com esses arquivos isolados, né, que não precisam ser alterados, não precisam ser atualizados e não vão trazer problemas para você no futuro. Tá? Então a gente sempre recomenda colocar, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, aqui nesse exemplo, tá, a gente colocou que normalmente uma aplicação do IS, ele roda com os arquivos nesse caminho aqui, né, C2 netpub www.root. Isso você consegue alterar para onde você desejar. Só que nesse caso, a gente criou aqui uma unidade mapeada com o E2 com os arquivos sincronizados. Tá? Para quê? Aqui a gente vai ter, na nossa estrutura, a gente vai mostrar daqui a pouco 2 servidores separados, né, para mostrar como que funciona também o deploy. Tá? Que aí a gente já aprofunda mais nesse caso. Mas respondendo mesmo a pergunta se a gente deve separar e o porquê separar. Né? Então sim, é bom sempre separar essas aplicações dos seus arquivos para que você não tenha problemas, né, com esses arquivos que são gerados para o uso do cliente ou algum upload, alguma coisa desse tipo. E ter mais facilidade para fazer o deploy da sua aplicação. Basicamente por isso. A gente segue, inclusive, agora para a última pergunta do nosso evento antes da demonstração, que é a seguinte, vamos lá. Como eu faço um deploy sem downtime
no .NET, no .NET? Vamos lá. Eu vou aproveitar essa pergunta para mostrar a estrutura que a gente montou, também o que a gente recomenda no caso do uso do .NET. Esse daqui é o nosso painel de controle. Aqui nós criamos 2 ambientes com servidores com VMs Windows. Tá? Então esses 2 servidores aqui, né, esses 2 ambientes, o Meetup 1 e o Meetup 2, são 2 VMs Windows. A gente criou aqui um storage, tá, para usar como exemplo. E também a gente instalou aqui o que vai fazer toda a diferença na hora de fazer o deploy sem downtime, que é o Traffic Distributor. Eu vou mostrar para vocês na prática como isso vai funcionar. Hoje a gente criou, deixa eu até abrir já aqui o add-on que ele vai mostrar para a gente como que funciona o balanceamento de carga. Nesse caso aqui, a gente criou ele para ter uma alta disponibilidade com 2 balancers, então tem a opção aqui de 2 balancers. Ele tem IP público, então ele vai gerar 2 IPs públicos. E aqui o tráfego, né, ele está distribuído 50% em cada servidor que a gente tem criado aqui para o nosso teste. Meetup 1 e Meetup 2. Então aqui, quando a gente navega, a gente colocou um arquivinho aqui de exemplo, a cada atualização do navegador, ele vai mudar o número do servidor que está sendo acessado. Servidor 1, servidor 2. Tá? Então, cada F5 que eu estou dando, ele está jogando, distribuindo a carga, o acesso, né? Por quê? Ele está com o Round Robin aqui na opção. Tá? Então, cada acesso, ele vai distribuir para cada servidor. O que funciona, como que funciona o tráfego aqui? Vamos supor que eu quero que todo o acesso vá para o servidor 1. Então, eu arrasto, selecionando para onde eu quero que vá. Dessa forma, vamos aplicar aqui. Ele vai levar um tempinho só para configurar essa mudança que a gente fez. Acabou de aplicar, tá? Eu joguei todo o acesso para ser feito simplesmente agora pelo servidor 1. Então agora, cada vez que eu der F5, ele vai se manter no servidor 1. Tá vendo? Ele não muda mais o servidor, está sempre no servidor 1. O que eu faço agora? Por exemplo, eu estou com os 2 servidores, tá, abertos aqui. E a gente tá vendo, a gente viu, né, que aqui, ó, versão 1, servidor 1, versão 1. O que eu vou fazer? No servidor 2, eu vou fazer o deploy da minha aplicação. Tá? A gente poderia subir os arquivos que fossem necessários no servidor 2. É esse daqui que eu estou editando. Então aqui vamos colocar a versão 2 e vamos salvar esse arquivo. Eu posso fazer todo o deploy, toda a mudança no servidor 2, que o servidor 1 vai continuar sendo o único usado lá. Tá? Então ele continua sendo acessado só o servidor 1. Beleza, agora o que a gente faz? Acabei de fazer o deploy, salvar o arquivo, né, que continua a versão 1, servidor 1. A gente volta a mudar aqui o traffic. Vamos mudar, vamos jogar todos os acessos agora para o servidor 2. Vai ficar 100% no servidor 2. Para quê? A aplicação que a gente já atualizou, o deploy que a gente fez, está funcionando no servidor 2. Tá? A gente já fez os testes, está tudo perfeito. Então agora a gente muda todos os acessos para serem feitos no servidor 2, só acabar de aplicar. Quando a gente acessar novamente, olha lá, servidor 2, a versão 2. Não, deu algum problema. Não quero funcionar dessa forma, não está legal. Eu posso voltar todo o acesso para o servidor 1, aplica de novo para fazer o funcionamento. Tá? Então assim, a gente consegue distribuir a carga para o servidor que a gente quiser, enquanto é trabalhado no servidor desejado. Tá? Se a gente voltar aqui, olha lá, voltou para o servidor 1, a versão 1. Normalmente, Round Robin, a gente deixa aqui no meio exatamente para distribuir a carga. Mas na hora de fazer o deploy, a gente joga a carga todo para um lado ou todo para o outro e faz a aplicação desejada. Então, nesse caso, vamos jogar para o 2, para ver que ele vai ficar sempre com a versão 2, até a gente atualizar o arquivo no servidor 1, versão 2. Servidor 2, vamos voltar agora para o padrão de 50%, para ele ficar mudando sempre de um servidor para o outro. Só ele acabar de aplicar. Então, dessa forma, a gente consegue atualizar um servidor, jogando a carga toda para o outro servidor, né? Enquanto é atualizado, vamos supor, o servidor 2, a gente joga toda a carga para o servidor 1,
e deixa o pessoal utilizando sem problema algum. Acabou de atualizar o servidor, distribui a carga para o outro e volta depois no final para os 50%. Aí ele volta a distribuir sempre mudando o servidor que está sendo acessado. Tá? Então essa é a forma da gente fazer o deploy sem downtime. O que foi feito, né? Mostrando aqui na nossa estrutura novamente, a gente criou 2 servidores para receber a aplicação, que são as 2 VMs, né, com o IIS instalado e os arquivos né, do .NET dentro dele. Aí a gente fez um mapeamento da unidade para esse storage. Onde que eu vejo isso? Aqui no servidor, a gente deixou então as unidades já mapeadas, tá? A gente utilizou o Samba para fazer essa conexão. Então, nos 2 servidores, a gente criou uma unidade E2 tá vendo? Os 2 servidores têm aqui o E2 que está apontando para o IP privado desse container nosso aqui de armazenamento, ó. Esse 10.100.39.104. Esse IP, ele é da rede local, né, da rede privada da nossa infra, tá? Que é esse IP que está aqui. Então, os 2 servidores, ele vai acessar exatamente os arquivos, né, que a gente quiser sincronizar lá daquele storage. Tá? Eu vou fazer até um teste aqui, ó. Vou jogar no servidor 2 um arquivo, para vocês verem. Deixa eu pegar um arquivo na minha máquina, que ao jogar nesse servidor, automaticamente vai aparecer no servidor lá de trás. Aqui, ó. Joguei um arquivo chamado LinkedIn, já apareceu no outro servidor. Tá? Então, isso daqui ele está mapeado com o nosso storage para fazer exatamente o sincronismo entre esses arquivos. Por quê? Quando a gente trabalha com uma aplicação, o deploy, né, da aplicação ser feito em 2 locais não é tão complicado como a gente viu agora. Tá? Mas esses arquivos aqui podem ser aqueles arquivos de upload que o cliente faça, né, a pessoa que acessa, que está utilizando a sua aplicação e faça o envio. Né? Ele envia os arquivos para lá. Ele não precisa enviar em 2 locais, né? Ele vai sempre estar sincronizado esses arquivos, tá? Os arquivos XML, essa é a grande vantagem, por exemplo, né, da gente isolar os arquivos da aplicação. A gente criou ali um storage bem básico, né, bem simples, só para mostrar nessa apresentação. Aproveitando, eu não sei se todo mundo, né, se o pessoal sabe como adicionar o Traffic Distributor, né? Ele está aqui no nosso Marketplace. Tá? Então, dentro do nosso painel de controle, a gente tem o Marketplace, e aqui dentro a gente digita Traffic, já vai localizar para ser instalado. Tá? Como que ele funciona? Você pode usar IP público ou utilizar o nosso balancer, né? O balanceador de carga da nossa estrutura. Aqui você escolhe o número que você quer de balanceadores, né? Sempre ter mais de um para ter alta disponibilidade. As opções que ele tem. Aqui, qual a porcentagem de distribuição? Se tem 2 e funcionam bem, sempre 50%. E aqui a gente escolhe com o que vai ser balanceado, tá? Os ambientes que vão ser balanceados. Os que a gente utilizou no exemplo ali, né, no nosso teste, foi o Meetup 1 e o Meetup 2. Aí aqui a gente nomeia esse ambiente, a gente dá o nome que a gente quer, que ele vai aparecer depois lá atrás, é o nome do ambiente, né? O nome de exibição, que vai aparecer ali atrás também, a região onde ele vai ser criado, São Paulo ou Nordeste, né? Dependendo de onde você tiver os seus servidores aí, né? Na nossa infra, e aqui o proprietário é normalmente a conta que você está utilizando mesmo. Eu acho que deu para mostrar aí um pouquinho para o pessoal de como foi criada essa infraestrutura. Maravilha, Daniel. Simples, fácil e sem downtime. É isso aqui. A gente volta então aqui com o Daniel para conversar com ele mais uma vez. Daniel, fique à vontade para fazer, incrementos, né, na nossa apresentação aqui hoje, dar mais detalhes. É com você. Beleza, Marcos. Como a gente falou, né, dos DNS, né, que a gente utiliza normalmente o Cloudflare, aqui no distribuidor de carga, aqui, né, no Traffic Distributor, a gente tem o Balancer, né, que é o que faz a distribuição das cargas ali, e aqui dentro a gente tem os 2 IPs públicos, tá, esses 2 números aqui, esse, né, do 205, final 205, final 227, são os IPs públicos para onde a gente apontou essa URL que a gente usou aqui no nosso exemplo.
Só lembrando, né, que ele está lá no Road Robin, né, então ele vai distribuindo cada vez um para um servidor. Como a gente faz para apontar uma URL, né, no caso a gente criou essa URL aqui, para 2 IPs públicos. Eu deixei aqui para a gente dar uma olhadinha no Cloudflare. Então a gente pode criar o mesmo nome, né, a mesma URL, apontando para 2 IPs diferentes. Essa que é a grande sacada do DNS. Né? Por quê? Se a gente aponta só para um dos nomes, né, vamos supor que a gente não cria esse de baixo aqui, deixa criado apenas esse daqui de cima. Se porventura esse servidor, onde está esse IP, falhar, simplesmente a sua aplicação já não vai mais ser acessada. Né? Então a gente cria no mínimo 2 para ter alta disponibilidade. Então a gente cria aqui a opção do tipo A ou o tipo que for necessário da sua entrada, o nome da entrada, né, no caso a gente colocou aqui Meetup Win, e o IP para onde vai ser direcionado. No caso a gente colocou os 2 IPs aqui. No caso, nesse exemplo, a gente utilizou somente DNS aqui da Cloudflare. Porém, eles têm a opção também da gente utilizar o proxy deles, que aqui ativa aquela camada de segurança extra e todos os demais recursos, né, quando utiliza o DNS da Cloudflare. Tá? Então eu só quis mostrar aqui para, às vezes a pessoa fala, mas como que eu vou apontar o mesmo nome para 2 IPs? É possível, né? É essa a grande sacada aí para alta disponibilidade. Tá? Então lembrando que o Cloudflare é onde a gente utiliza o DNS para fazer também alta disponibilidade na sua aplicação. Tá? Eu tinha deixado passar isso, né? Ainda bem que você me deixou falar aqui. Maravilha. Pessoal que está acompanhando nosso bate-papo de hoje, então, a gente vai se despedindo do Daniel, né, agradecendo sempre a participação dele em mais um evento aqui da Saving Cloud. Lembrando que na próxima semana tem mais um meetup com ele, nós vamos falar sobre storage de backup, então já fique ligadinho aí nas redes sociais da Saving Cloud, fique ligadinho também aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva, né, para não perder mais esse evento de qualidade. Então, Daniel, muito obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente e dividir conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade, Marcos. Conte comigo sempre aí. Tá? Então, sempre que precisar, só chamar que estou participando. Tá certo, então tamo junto e até a próxima. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais. Todas elas, @SavingCloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!